É o seguinte. Bom, as pessoas às vezes me perguntam o que é o Enzo, né? E o Enzo foi uma terminologia, um diagnóstico que eu inventei que traduz de forma muito clara o homem imaturo, sabe? Agora, tem um detalhe muito interessante sobre o Enzo. Eu sei escrever o Enzo com um rigor de detalhes muito grande. Tem um porquê. Tem um porquê. Porque de fato eu fui esse Enzo por muito tempo, né? De fato eu fui esse Enzo por muito tempo. E aí eu queria colocar alguns traços aqui, né? Para as pessoas falarem, mas o que você tinha de Enzo? Bom, eu sempre fui o filhinho da mamãe. Minha mãe com certeza tá aí na live, tá escutando isso, né? E eu era o dodóizinho da mamãe, né? Sempre existia uma piadinha, meu irmão sempre pegava no meu pé. Falava que era Deus no céu e o Jorge aqui na terra, né? Então eu era protegido da mamãe. E minha mãe, eu era o xodó dela. Claro que, novamente, né, minha mãe não tinha essa compreensão de ser uma mulher Carlão que ia criar um Enzo. Ela não tava tentando errar, ela tava tentando acertar, sobretudo, né? Sempre era um amor doado de mãe. Mãe, te amo, viu? Eu sei que você não vacilou. Mas, né, isso me tornou ainda mais Enzo, né? Eu era extremamente egoísta, extremamente arrogante, extremamente prepotente, apegado à imagem mais do que tudo, né? Tinha um negócio de pintar cabelo, tinha um negócio de querer usar lente, Aí pra me você sentir já mais bonitão. matou um mito aí, né? Já matei um mito. O quê? Pintava o cabelo. As pessoas me perguntavam, né, na adolescência, as pessoas me perguntavam muito, né? Você pintava o cabelo? Eu falava, não, meu cabelo clareia sozinho. Claro que eu pintava o cabelo, mas é evidente que eu pintava o cabelo. Né, mas ficava mentindo, mascarando aquela coisa pra não ter que, né, se de fato se justificar, né? Então, era muito apegado à imagem, né? De certa forma eu tinha uma questão com o estudo, sempre tive muita facilidade, aí eu falo assim, acho que foi pura misericórdia de Deus, sabe? Pura misericórdia. Porque uma das coisas que eu falo do Enzo é o fato do Enzo ser preguiçoso. Eu acho que o fato de eu ser colérico acabou acalmando as coisas, né? Facilitou um pouco. Só que ainda assim, eu estudava muito, né? E comecei a trabalhar desde cedo, mas sempre com o intuito de satisfazer os meus próprios desejos. Nunca tinha o intuito de olhar para o outro, nunca tinha o intuito de querer ajudar o outro, nunca era isso, sabe? Era sempre um movimento 100% autorreferente mesmo, o tempo todo autorreferente. Egoísta, exatamente, era um movimento egoísta. Então assim, a minha adolescência foi assim, foi uma adolescência egoísta. Eu tive relação sexual muito cedo ainda, né? Eu não dava importância zero para isso, né? Ainda que eu participasse de movimentos da igreja, né? Eu costumo dizer que hoje eu percebo isso. Na época eu escondia, na época eu negava, mas hoje eu percebo que eu adorava ir para os grupos de oração para ver se arrumava uma namorada, para ver se saía, para ver se arrumava amigo. Ou seja, é novamente esse movimento imaturo, né, daquele homem que não quer crescer, daquele menino que apesar de ter idade, né, apesar de fazer faculdade de medicina, era extremamente infantil. Sim. Extremamente infantil. Extremamente infantil. Sabe, eu vou revisitar as minhas atitudes assim, tudo era sofrível, tudo era doído, tudo era... as pessoas não estão olhando pra mim, eu não estou chamando a atenção o suficiente, era uma coisa horrível. E, né, num belo momento, eu tava no 2º pro 3º ano da faculdade. Tava no início do 3º ano. Foi. 2º pro 3º ano da faculdade de medicina. Eu conheci a dona Thaís, né? E o primeiro baque que eu tive com ela, né? E uma coisa que eu falo muito aqui, é uma das coisas que eu ensino muito no Instagram. A primeira rasteira que ela me passou... Posso falar? Pode. Valores inegociáveis. Valores inegociáveis, exatamente. Exatamente. Ela tinha alguns valores inegociáveis que de fato ela não abriria mão, e ela deixou isso muito claro desde o começo. Sim. Né? Aí as pessoas perguntam assim, como deixar isso claro desde o começo, gente? Falando, exato. As pessoas têm esse receio, mas se eu falar, ele vai me abandonar. Mas aí é que tá, o filtro é exatamente esse. Sim, né? as pessoas têm medo. As mulheres ficam incomodadas, assim, mas eu fiquei chateada porque eu fiquei com ele 1 ano e meio e depois ele me largou. Fala, mas se você tivesse feito isso no começo, você tinha economizado 1 ano e meio. Não é assim? Exatamente. O que leva as pessoas a abandonarem os seus valores negociáveis? Eu sempre falo isso. O que são valores negociáveis? E aqui, deixa eu delimitar isso aqui, que as pessoas têm uma ideia falsa do que seja... Valores negociáveis não é assim, ele tem que ser um homem alto, com mais de 1,80, tem que ganhar 10 mil por mês. Isso não são valores negociáveis. Valores negociáveis são coisas das quais eu preciso... aquilo vai estar inscrito na minha biografia ao final da minha vida, né? Que seja um homem trabalhador, que seja um homem honesto, que seja um homem disposto a casar, que seja um homem disposto a ter filhos,
Seja um homem de fé, um homem católico, um homem firme, era esse o seu desejo, né? Que você não queria, que você queria guardar a castidade, né? Pra quem não sabe, a minha esposa, ela fatalmente casou-se virgem, quase me matou nesse processo, mas foi muito complicado, mas eu aguentei até o fim. Então, assim, isso são valores negociáveis, são aquilo que a gente quer deixar pra sempre, né? A gente quer que esteja pautada na nossa biografia. Aquilo que você não está disposto a abrir mão. E isso só é possível quando você se olha no espelho e você sabe quem você é. Né? Você se reconhece ali, você fala, cara, é isso que eu quero ser, sabe? Eu não quero ser outra coisa, sabe? Eu não estou disposto a ser outra coisa por uma simples carência. E aí eu me deparei com essa mensagem logo no início do namoro, né? Nós não teríamos relação, nós teríamos um namoro casto, eu teria que me adequar aos valores negociáveis, ou seja, eu teria que ser um homem sério, nada de balada, né? Teria que ser um homem que seria firme. Minha mãe e tudo. não me deixava sair. Como? Minha mãe não me deixava Exato, sair. a gente ainda tinha essa questão ainda, né? A gente tinha um respeito pelos pais muito grande, né? A tua mãe, sobretudo, sempre foi muito dura e eu aprendi a respeitar ela assim, né? Aprendi a respeitar ela assim. Ela sempre ficava barrando o nosso relacionamento, o que foi muito bom, né? Que se ela não tivesse barrado, provavelmente eu tinha te convencido. Brincadeira. Não tinha, não. Então, assim, o nosso relacionamento no namoro foi um relacionamento de... A gente tinha muito tempo para poder conversar. Sim. Né? E o diálogo, ele é fundamental, né? É o tempo de se conhecer. Sim, e eu lembro, assim, que a gente conversava muito. Eu lembro que a gente ia, assim, pro parque e a gente ficava, assim, horas no carro. Horas, conversando sobre como seria a nossa vida, assim, quando a gente se casar, sabe? A gente conversava sobre tudo mesmo. Conversava sobre filhos, conversava sobre como a gente conseguiria, como que a gente iria levar a vida mesmo, sabe? E eram conversas muito longas, eram conversas demoradas. Às vezes a gente discordava num aspecto ou outro, mas assim, ali a gente conseguia resolver. Sim. Naquele momento a gente conseguia... Não, peraí, você não concorda com isso aqui? Não, mas por quê? E aí a gente ia usando o tempo do namoro para aquilo que de fato ele serve, sabe? E as pessoas não entendem isso, elas acham que elas precisam conhecer um ao outro durante o namoro de 1 milhão de formas diferentes e não da forma mais simples. Que é conhecer a pessoa, conhecer a essência, conhecer os valores, entender o que aquela pessoa espera da vida, o que ela almeja. Eu não tô falando de, ela almeja ser um grande médico, né? Não tô falando disso, até porque acho que de todas as milhares de coisas que a gente falava, acho que essa era uma das que pesavam menos. Né? O aspecto profissional em si. Sim. Tanto é que a gente se casou, você não tinha nem se formado ainda. Então, assim, a gente conversava sobre as coisas que realmente importam. Exato. Sabe? E hoje as pessoas não conseguem fazer isso. Elas não têm a dimensão da importância que isso tem. E o que acontece? Elas não conversam sobre essas coisas essenciais durante o namoro, durante o noivado. E aí elas se casam e descobrem que elas estão casadas com um completo desconhecido, sabe? Outro dia eu te falei disso, depois a pessoa mandou na sua caixinha de pergunta. Porque o meu marido tá fazendo uma greve, porque eu não vou vacinar, porque não sei, sabe? Umas coisas nada a ver. Eu falo, caramba, como que você se casou com uma pessoa sem falar disso? Sabe? É uma coisa tão... que você conversa com qualquer colega, você não conversou com seu noivo, com seu marido, sabe? Com seu namorado, você não conversou. Então, as pessoas esbarram nessas coisas depois que elas se casam e são coisas que teriam sido facilmente resolvidas durante o namoro. Exatamente. Sabe? Se é uma coisa que diverge muito, se é uma coisa que faz tanta diferença assim, você precisa identificar durante o namoro, porque é ali no namoro que você vai falar, não, peraí, essa pessoa aqui, ela não vai.